Olá, bom dia, graça e paz, assim diz a palavra. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, Hebreus 10, 25. Ao longo do ministério pastoral, eu tive que ouvir muitas vezes pessoas dizendo que bastava ir ao culto no Natal e na Páscoa e passar com boas intenções diante da igreja. Ora, claro que é muito importante que nós participemos de celebrações nessas datas tão marcantes e que passemos diante da igreja com boas intenções. Mas isso é muito pouco para quem se diz cristão e para quem quer manter viva a sua espiritualidade. O que Deus tem para nos comunicar e nos dizer através da comunhão com irmãos e irmãs é muito mais do que isso que nós podemos ouvir em duas oportunidades ou mesmo passando diante de uma ou de muitas igrejas. Não podemos, por exemplo, alimentar o nosso corpo físico somente de 2 vezes por ano. Então também a nossa espiritualidade precisa de um alimento diário, de uma reflexão diária, de uma oração, de um fortalecimento pela leitura do Santo Evangelho. É importante que nós passemos sim diante da igreja com boas intenções, mas também não adianta somente passar diante dela com boas intenções. Assim seria passar diante de uma mesa servida sem nos sentarmos para sermos servidos, porque é exatamente o que acontece na celebração, ou deveria acontecer. Deus nos serve com a sua palavra, com as suas bênçãos maravilhosas, com o perdão quando nos arrependemos diante dele por causa de nossos pecados. Portanto, irmãos e irmãs, é importante que aproveitemos as oportunidades para manter viva a nossa fé, para a comunhão com irmãos e irmãs, porque nessa comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, nós podemos encontrar a cura muitas vezes, a cura para aquelas coisas que nos afligem, para os males que nos assediam, como muitas vezes a depressão, a ansiedade, na medida em que convivemos, na medida em que celebramos, na medida em que compartilhamos as nossas dificuldades e falamos delas. Mas para tanto é necessário que a comunidade seja acolhedora, aberta, que ela seja uma comunidade viva, e nisso nós temos muitas dificuldades, especialmente na IACLB, por causa da frieza. As pessoas entram quietas e saem caladas, chegam em cima do laço, não trocam uma ideia com ninguém, às vezes nem há um espaço para isso, porque as comunidades priorizam, por vezes, o espaço para festejos e não para a celebração. Isso é uma lástima, porque a primeira missão de uma comunidade não é festejar algum evento tradicional, mas sim celebrar a palavra, o Santo Evangelho, ajudar as pessoas a se aproximarem do Criador. Que Deus nos conceda comunidades assim vivas, ativas, missionárias. Oremos também por isso na nossa igreja, nas nossas comunidades. Que Deus ilumine e abençoe a ti, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia.